Olá, tudo bem? Eu sou o professor Helder Nogueira, atualmente sou vice-presidente dos nossos Sindiútes, nosso Sindicato dos Professores de Fortaleza, a nossa escola de luta. Estou também na vice-presidência da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado do Ceará e há alguns anos tenho militado no movimento sindical dos professores da educação no estado do Ceará e no nosso país, através da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Do ponto de vista da minha formação acadêmica, eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, especialista, são 3 especializações, especialista em estudos clássicos pela UFC, um estudo que fiz sobre o mundo greco-romano, principalmente do ponto de vista da filosofia política. Sou especialista em gestão e políticas públicas pela Faculdade de Escola de Sociologia Política de São Paulo, a FESP, e especialista também em gestão escolar pela nossa Universidade Estadual do Ceará. Também sou mestre em Ética e Filosofia Política pela UES e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me especializei no estudo sobre a participação política da sociedade brasileira no desenho das políticas públicas em educação, em especial o planejamento educacional através do Plano Nacional de Educação, o PNE, e a participação da sociedade nas conferências nacionais de educação empreendidas ao longo dos governos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff. Essa participação culminou com a aprovação em lei federal do Plano Nacional de Educação, inclusive com a sua previsão legal na nossa Constituição Federal. Então, desenvolvi um estudo no meu doutorado sobre isso, né? A tese que apresentei e defendi é exatamente mostrando a importância da participação política da sociedade brasileira, a participação seja através das organizações da sociedade civil, seja através dos indivíduos na mobilização popular, para garantir o bom desenho das políticas públicas, o bom controle social e o aprofundamento da nossa experiência democrática. E é exatamente a partir daí que eu te convido para nós iniciarmos a nossa jornada de formação do Sindiúte, da nossa escola de formação, discutindo exatamente essa questão democrática, questão que me especializei na academia e gostaria de estar junto com você, trabalhadora em educação inscrito nesse curso, para participar aqui dessa formação. Então, nós vamos iniciar o nosso programa de formação do ano de 2021, da nossa escola de formação do Sindiúte, a nossa escola Paulo Freire, com o curso de Introdução à Teoria Política Clássica. Então, o nosso mote será entender e transformar o mundo. Esse será o fio condutor dos cursos que vamos propor no nosso programa de formação de 2021. E vamos iniciar com as aulas sobre introdução à teoria política clássica, estudando um pouco de alguns autores muito importantes da história da ciência política, no sentido fundamental de compreender os principais problemas políticos que nos afligem na contemporaneidade. O nosso problema central a ser discutido nesse primeiro curso de teoria política clássica será a questão democrática. Quais são as promessas da democracia desde o mundo moderno, da democracia de massas, a partir dos estados nacionais? Quais são as promessas não cumpridas? Quais são os objetivos estratégicos que nós devemos traçar para fazer com que a experiência democrática se aprofunde no Brasil e no mundo? Como pensar a democracia em um contexto de profundas desigualdades sociais e econômicas em países principalmente do Sul, do Hemisfério Sul, da América do Sul, da África, da Ásia, enfim.
como pensar nessas realidades de profundas desigualdades e exclusões a experiência democrática. Então, essas e outras questões serão discutidas nesse nosso primeiro curso de introdução à teoria política clássica. E nesse momento eu gostaria de te convidar, você, companheiro, companheira inscrita nesse curso, a participar da nossa primeira aula. A nossa aula de hoje, aula 1, nós vamos apresentar o programa do nosso curso e introduzir a discussão de alguns temas importantes desse programa do nosso curso de teoria política clássica. Antes de mais nada, eu gostaria de propor aqui que nós pudéssemos compreender um pouco de qual é o percurso que nós vamos estabelecer do ponto de vista formativo, quais são as principais questões metodológicas do nosso curso, aonde nós queremos chegar nesse processo, e já enfatizando que nós vamos enfrentar o desafio de, apesar de estarmos assim à distância, nessa plataforma, esse ambiente virtual de aprendizagem, garantido pelo nosso sindicato, pelo Sindiúte, nós queremos nos aproximar o máximo possível como companheiros e companheiras, no sentido de pensar o nosso projeto coletivo, seja o projeto do nosso sindicato, seja a nossa visão de sociedade, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, de inclusão social, de maior igualdade, portanto, uma sociedade mais democrática. Então, o nosso curso ele vai ser estruturado não só em estudos teóricos, que serão importantes e relevantes no sentido de nós alcançarmos o nosso percurso formativo, mas também ele se estruturará em torno de vivências que nós vamos propor para que possamos coletivamente construir o nosso conhecimento junto com as escolas que atuamos, junto com os estudantes, enfim, junto com a comunidade escolar, no sentido de que a nossa formação tenha relevância social e política e cumpra também o objetivo estratégico de fortalecer a nossa organização, seja do ponto de vista sindical, seja do ponto de vista político mais amplo, de promover as mudanças que o nosso país precisa. Então, do ponto de vista dos objetivos do nosso curso, dentro daquilo que eu já enfatizei, que é a questão democrática, que é a principal questão que vai permear todas as nossas aulas, nós pretendemos trabalhar com 4 conceitos básicos, que vão também permear praticamente todas as nossas aulas. O primeiro é o de representação e participação política, né? Então nós vamos tentar compreender um pouco, a partir de autores clássicos e a partir de problemas contemporâneos, como é que se estabelece essa ideia de representação política. A ideia de que o voto, a mobilização de votos, garante representantes que devem, pelo menos em tese, se posicionar diante dos anseios da sociedade e representar os diversos setores dessa sociedade do ponto de vista da democracia. Vamos também compreender um pouco do que é a participação política, participação direta, indireta, mobilizações sociais, organizações políticas na sociedade, organizações como o nosso sindicato, enfim. Tudo isso faz parte desse horizonte do que nós podemos definir como participação política. Então, a primeira questão relevante que nós vamos trabalhar dentro desse problema inicial, que é o problema da democracia, é exatamente essa questão da relação entre representação política, tão questionada nos últimos tempos, do ponto de vista da experiência democrática contemporânea, e participação política da sociedade como um processo em que a experiência democrática é continuamente aprimorada. O segundo conceito importante é o conceito de instituições, engenharia institucional, filtros liberais, contenção da participação política, fortalecimento da representação, fortalecimento da participação, enfim,
vamos pensar um pouco de como as instituições se estabeleceram ao longo da história da democracia moderna. Como essas instituições cumprem tarefas, seja de excluir a sociedade da participação política, seja de maximizar a representação no sentido de dar relevância a ela na perspectiva de que ela de fato represente anseios da sociedade. Então, pensar um pouco sobre as instituições e o caráter que elas possuem nos estados nacionais desde o início da modernidade é algo que deveras importante que nós vamos discutir no nosso curso. O terceiro conceito importante é o conceito de Estado, né? Os estados nacionais que se constituíram desde o início da modernidade e como eles vão desenhando, delineando isso que nós podemos chamar hoje de democracias de massas, seja nos maiores países, seja nos menores países, esses modelos estatais que vão delineando as instituições e que vão expressando aquilo que se pode chamar de democracia a partir dos diferentes modelos de sociedade desde o início da modernidade, ali entre os séculos XV e XVI. E o quarto e último conceito, o conceito de liberalismo político. Um conceito super importante porque foi se tornando hegemônico do ponto de vista do desenho das instituições, do ponto de vista da concepção do Estado e do ponto de vista daquilo que nós podemos definir como representação e participação política. Então, o conceito de liberalismo político, ele foi se tornando hegemônico, predominante do ponto de vista do que é a democracia moderna e contemporânea, e ele é também um conceito muito relevante do ponto de vista dos nossos estudos para que nós possamos compreender este problema primordial que eu já destaquei aqui, que será o problema central do nosso curso de Introdução à Teoria Política, que é o problema democrático, a questão democrática. Avançando um pouco mais nessa nossa primeira aula, eu gostaria de destacar alguns elementos do que eu vou chamar aqui de metodologia para o nosso percurso formativo ao longo de todas as nossas aulas desse nosso primeiro curso do Programa de Formação 2021 do Sindiúd. A primeira questão é que o nosso curso ele terá 120 horas aulas, né, nossa carga horária, que serão distribuídos entre tempo de leitura dos textos clássicos que nós vamos indicar para vocês, as videoaulas como essa, que cada uma participa nesse momento assistindo a aula, os tempos de vivências, né, que é quando nós vamos propor algumas atividades em que nós possamos fazer essa conexão, essa relação principalmente com a comunidade escolar e a inter-relação entre nós, cursistas e professores e monitores que estão participando desse curso, e mais algumas atividades de avaliação, de produção textual, que vão compor essa nossa carga horária de 120 horas aula. O nosso curso é gratuito para sócios do nosso sindicato, então você que ainda não é sócio, se associe para participar do nosso curso e fazer a sua inscrição. É um curso gratuito que será ministrado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. As vagas, obviamente, são limitadas porque nós precisamos manter a qualidade desse percurso formativo. Então, nós vamos ter vagas limitadas e as inscrições precisam ser realizadas o mais rápido possível nesse sentido, para que todos e todas possam compor as turmas do nosso primeiro curso do programa de formação. Os inscritos vão ter acesso a todos os materiais didáticos que nós vamos propor, as atividades, as avaliações, aos debates, enfim, tudo aquilo que vai compor o nosso programa de formação. O período das aulas vai ser de fevereiro a junho de 2021. Sempre 2 aulas por mês serão postadas no nosso ambiente virtual de aprendizagem, agregadas a essas aulas as sugestões de leitura, as atividades de vivência com a comunidade escolar, as avaliações, enfim, tudo aquilo que nós estamos já enfatizando que fará parte do nosso curso. Então, entre fevereiro e junho,
nós teremos essa perspectiva de 2 aulas postadas por mês no ambiente virtual de aprendizagem, e cada uma dos inscritos, vocês, professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras em educação, vão poder acessar o ambiente virtual no tempo que cada um planejar e se programar, para estabelecer o seu percurso formativo, sempre com uma interação comigo, que estarei na coordenação do curso, e com a nossa equipe de monitores, que serão professores como cada um de nós, serão companheiros e companheiras sócios do nosso sindicato, assim como eu sou, dirigentes do nosso sindicato, que estarão conosco na equipe do nosso curso. Então, vamos ter os professores, eu, professor Helder, na coordenação, e mais a nossa equipe de monitores, todos da nossa base, né? Então, porque nós acreditamos e compreendemos que a nossa formação, a nossa escola de luta deve ser fruto do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade de nos organizar e de nos autoformarmos do ponto de vista de uma produção coletiva, numa perspectiva freiriana, né? Nosso companheiro, o professor Paulo Freire, nos ensinou sempre essa perspectiva da produção coletiva da formação. Por fim, eu gostaria de destacar o nosso cronograma de aulas, né? Então, nós vamos fazer um percurso que se inicia no século XVI, com um autor clássico da filosofia e da teoria política na modernidade, que é o italiano Maquiavel. Nós vamos começar olhando um pouco dessa perspectiva do que é a política na modernidade, a partir dos escritos de Nicolau Maquiavel, ver um pouco das questões que ele coloca como o que nós vamos chamar na aula de o desafio da política, né? E aí, a partir da modernidade, a partir de Maquiavel, nós vamos percorrer diversos autores importantes da teoria política clássica, sempre nessa perspectiva que eu já destaquei anteriormente, do problema da democracia, do problema do político e da política, desde a modernidade, nesse desenho institucional dos estados nacionais, das sociedades de massa, do capitalismo, do liberalismo. Então, vamos juntos, vamos seguir a nossa formação, que seja um processo muito rico de produção coletiva, onde nós vamos aprofundar o estudo teórico, mas vamos também exercer vivências que vão juntos compor e integrar a nossa formação. É assim que nós compreendemos, o Sindiúd, o nosso sindicato, a nossa escola de luta, compreende a formação política revolucionária. Profundo conhecimento teórico, mas também muita vivência democrática, para que nós juntos possamos avançar nas lutas que o Brasil precisa, nas lutas pelo direito à educação pública de qualidade, sempre a partir dos anseios e da organização popular. É assim que a experiência democrática se aprofunda e é assim que nós vamos caminhar na nossa formação. Vamos juntos!